Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jaime dos Santos. Estamos aqui mais uma vez para trabalharmos de modo remoto mais um conteúdo de língua portuguesa. E na aula passada nós trabalhamos o Barroco, que foi um período literário bastante importante para a nossa história. O Barroco tem como aí uma das suas características principais o rompimento da Igreja Católica por causa da Reforma Protestante, que tem como Martim aí João Calvino e Martinho Lutero. E todas as obras barrocas têm teor eclesiástico, religioso. O quentismo, que é esse conteúdo de hoje, também vem a somar com o barroco. O quentismo contém aí as primeiras manifestações literárias do nosso Brasil. O quentismo também ficou conhecido como literatura de informações. Isso porque esse período literário reúne relatos de viagens com características informativas e descritivas. Informativos que davam informações de conquistas espirituais e materiais do povo português, e descritiva porque descreviam um povo nativo e também a sua fauna e a sua flora. E esses textos descritivos dá-se pelos portugueses no século XVI. E aqui no Brasil, o quentismo brasileiro ocorreu em paralelo ao classicismo português no século XVI. Entre 1537 e 1580 é o classicismo português. Esse nome, quentismo, refere-se à data de 1500. O classicismo português que influenciou o quentismo brasileiro dá-se com a chegada do poeta Francisco Sá de Miranda em Portugal. E ele, inspirado no humanismo italiano, traz consigo uma forma nova de ver a poesia, chamada doce estilo novo, ou seja, doce estilo novo, que influencia o quentismo brasileiro. Com a chegada dos portugueses em território brasileiro em 1500, as terras encontradas foram relatadas pelos escrivãos que acompanhavam os navios de Pedro Álvares Cabral, e essa literatura de informação foi produzida pelos viajantes no século XVI. Aqui no Brasil, no descobrimento, soma-se os padres jesuítas, com as primeiras manifestações escolares e também responsáveis por catequizar os povos indígenas, e criaram então uma nova categoria de textos que fizeram parte do catequismo, chamada literatura de catequese. Essa literatura veio a somar com o quentismo brasileiro. Dentro desse quentismo podemos destacar os principais cronistas. Cronista porque essas crônicas são relatos pessoais e baseados no cotidiano então daquele povo português em solo brasileiro. Nós temos Pero Vaz de Caminha, foi fidalgo português, escrivão da armada de Pedro Álvares Cabral, também vereador na cidade de Porto, em Portugal. Nós temos também Pero Magalhães Gândavo, foi historiador e cronista português, além de cientista e escritor. Nós temos Padre Manuel da Nóbrega, sacerdote jesuíta da Igreja Católica Portuguesa, e ele foi chefe da primeira missão jesuíta vinda à América. Padre Manuel da Nóbrega, as suas cartas se tornaram um marco histórico sobre o Brasil colônia e a ação dos jesuítas no século XVI, ação essa de catequizar os povos indígenas. Além desses, nós temos o espanhol Padre José de Anchieta, espanhol, e foi um dos fundadores das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. No Brasil, esse quentismo, suas principais características são as crônicas de viagem, que são relatos dados pelos escrivãos dessa armada de Pedro Álvares Cabral. Esses textos foram descritivos e informativos, porque continham informações precisas sobre as suas descobertas, além de conquistas materiais e espirituais. Uma conquista material, porque aqui tinha muitos produtos que eram importantes e também veio a ser importante para os povos portugueses, e espiritual, porque os jesuítas também catequizavam os povos indígenas. A linguagem era simples para que todos pudessem compreender, fugindo aí então do classicismo, aquela forma clássica da linguagem, mas uma linguagem um pouco rebuscada e de fácil entendimento. E, por fim, nós temos a utilização de adjetivos. Esses adjetivos que davam características bastante importantes
para essa terra. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela sua companhia. Não fique sem estudar e fique em casa. Sou Jaime dos Santos e até a próxima.